Mas um jovem de 19 anos, que dificuldade pode ter encontrado? Cara, a minha história, ela é bem atípica, assim, sabe? Não atípica, eu acho que é até comum. Eu sou filho de pais evangélicos, meus pais eram... sempre, desde quando eu me entendo por gente, tem Jesus na minha casa. Que bom. Só que... E esse só que piora tudo, né? Meu pai teve uma quebra financeira muito grande. E... Isso é uma coisa bem pontual. Hoje eu acho que meu pai não se importa de falar sobre, mas... Meu pai, a gente pensou que ele tinha sido assassinado. Durante 3 meses nós estávamos velando o nosso pai, que ele desapareceu. Nesse período da minha pré-adolescência. Então, uma quebra financeira, meu pai desapareceu, depois meu pai volta. Um casamento, assim, difícil dos meus pais. Eu entendo, obviamente, a minha mãe e meu pai, porque o meu pai é uma quebra, minha mãe sem conseguir entender o lugar dela naquilo tudo. Então, essa foi a minha criação. Então... Eu sempre fui um garoto exemplar, assim, até a 8ª série, eu nunca tinha ficado em exame, por exemplo, na escola. Eu sobrevivi. Mas daí quando eu fui para o ensino médio, eu fui estudar à noite. Colégio público, à noite, más companhias, uma família destroçada dentro de casa, sem uma base sólida. Então ali eu entrei numa espiral, assim, sabe? Me perdi. E eu não fiz... Eu sou um ex-nada, assim, eu não sou ex-drogado, eu sou ex-nada. Porque eu nunca fiz essas coisas. Mas eu me perdi. E a pior coisa que pode acontecer para um ser humano é quando ele foge do propósito da vida dele. E ele pode ficar milionário, ele vai sempre ser perdido. Sempre perdido. Porque ele não encontrou de verdade o que era para ele, sabe? Então eu me perdi, meu caráter foi embora, eu não tinha mais palavra, eu entrei em crise porque... Eu olhava pra mim, eu não tinha perspectiva, eu sabia que aquilo ia acabar numa coisa muito ruim. E aí, cara, quando eu tinha 19 anos, perdão, Celso, quando eu tinha 19 anos, eu tive um dia. Foi o dia D, 23 de abril de 2009. Esse dia eu acordei, eu me lembro da roupa que eu saí de casa e tudo que poderia acontecer de ruim na vida de alguém naquele dia aconteceu comigo. Então, à noite, eu me lembro que eu estava na faculdade já de Direito e eu entrei dentro do banheiro da Câmara de Vereadores, estava tendo uma audiência pública, eu me tranquei no banheiro, eu pegava bola de papel assim, eu colocava na boca e gritava dentro do banheiro de angústia, cara. Cara, que loucura. Eu pensei em suicídio, aquele dia, eu me lembro que eu estava indo para casa, né, depois daquele dia, aquela turbulência toda, e eu ficava pensando, se eu me jogar no rio, na nossa cidade tem um rio chamado Rio Cachoeira, e eu ficava pensando, se eu me jogar no rio, eu sei nadar, não vou conseguir morrer afogado. Aí pensei, vou me jogar na frente de um carro. E aí, cara, eu pensei, cara, eu vou ficar paralítico e vou incomodar minha família. Então eu não vou conseguir. E aí fui para casa. Tentei encontrar uma igreja aberta naquele dia, não encontrei. Tentei encontrar um irmão, um homem da igreja chamado Neri. Esse senhor, ele marcou a minha vida na adolescência, porque eu ia pro colégio e ele passava por mim de bicicleta. E ele ia orar num monte que tem na nossa cidade. Ele sempre passava cantando. Caminhando eu vou para Canaã. E eu olhava aquilo e dizia, que idiota. Envergonhando a igreja. E aí no dia que eu mais precisava de Jesus, era aquele idiota que eu queria encontrar. Ou seja, o idiota era eu, né? Sim. E eu não encontrei ele. Então eu fui pro meu quarto. Dobrei meus joelhos, passei pelo meu pai e minha mãe. Ninguém me viu naquele dia. Eu acho que... Uma das coisas assim que me afastou muito, talvez, de Jesus foi porque eu fiquei invisível também dentro de casa, sabe? Então, meus pais acho que não sabiam o que estava acontecendo comigo. Hoje, até quando eu converso com a minha mãe, a gente fala assim, eu falo para ela que se ela olhasse para mim 1 minuto a mais, ela teria descoberto tudo que eu estava passando, sabe? E aí, aquele dia, eu fui no quarto da minha mãe, peguei a Bíblia do meu avô e dobrei o joelho no meu quarto e fiz a oração mais sincera da minha vida. Uma das palavras que eu disse, Jesus, se tiver uma esperança comigo, se esse não é o meu fim, eu preciso que o Senhor fale comigo agora. Desisti. E aí eu me lembro que eu peguei a Bíblia e abri Salmo 116. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Nossa. Começou assim. Pá. E aí começou a contar exatamente o que eu vivia. Estava vivendo. Cordéis da morte me cercaram. Angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei tristeza e dor e disse, ó Senhor, livra a minha alma. Misericordioso é o Senhor, justo Ele é e Ele salva. Uau. E aí, cara, eu comecei a chorar e disse, Jesus, se isso é real,
Se não é sorte, fala de novo. Eu peguei a Bíblia, fechei e abri. Isaías 60. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Uau. E aí a minha vida mudou. Naquele dia, eu peguei um papelzinho que estava da faculdade e escrevi assim: 23 de abril de 2009, o melhor dia da minha vida. Depois disso virou uma turnê que já rodamos o mundo com ela, mas aquele dia que foi o pior dia da minha vida se transformou no final, nos últimos minutos na prorrogação do dia 23, eu tive um encontro com Jesus que mudou a minha vida para sempre. Ali, dentro do meu quarto, sozinho.